Olá, você que nos acompanha no canal da Igreja Adventista Sétimo Dia do Marco, nesse projeto maravilhoso da classe de Escola Sabatina Jovem, com o estudo do livro de Levíticos. Eu sou Cláudio Almeida, sou líder jovem aqui da Igreja do Marco, e estamos nessa caminhada, estudando 14 lições do livro de Levíticos. Não sabia que dava para estudar tanta coisa do livro de Levíticos. E nesse estudo, eu não posso fazer estudo sozinho, eu convidei algumas pessoas especiais, e você deve conhecer alguns deles. Mas eles vão aqui se apresentar e dizer oi para vocês. Me chamo Rafael e mais uma vez estou aqui. E no episódio anterior, o senhor falou com a Bia sobre o curso que ela faz, mas eu já estou, acho que no 5º episódio, eu ainda não falei que curso eu faço. Mas assim, eu faço curso de contabilidade e também planejo fazer teologia. É o meu principal sonho, na verdade, é fazer teologia para a honra e glória de Deus. Espero conseguir conquistar isso. E principalmente sou do corpo dos professores, assim como uma pessoa que está aqui do meu lado, que eu vou deixar ela se apresentar melhor. Diga lá, moça. Prazer, eu sou a Beatriz, também faço parte da equipe dos professores da classe dos Jovens Marco. Desde já lanço o convite aqui para vocês se fazerem presentes, sempre aos sábados às 9h30. Sério, galera, precisam vir, é incrível, incrível. E não é só porque eu sou professor, porque tem outros professores que ficam às vezes no meu lugar, mas é incrível. O detalhe é que a nossa classe de Escola Sabatina Jovem não é somente a lição, a gente tem momento de cântico, tem dinâmica, a gente tem momento de confraternização, então é um local, um momento muito bom, muito interessante para você, os jovens, interagir com outras pessoas, como estudou na lição passada, ter comunhão com Deus e com as pessoas também. A lição dessa semana fala sobre perdão, no livro de Levíticos, e é baseado em Levítico capítulo 4, verso 27 até o verso 31. Mas antes da gente poder estudar essa lição, vou fazer uma breve oração. Rafael, ore para nós, por gentileza. Vamos orar então. Pai que estás no céu, esteja presente conosco, guiando para que nós sejamos instrumentos em tuas mãos, abençoando e consagrando para que todas as pessoas que ouçam estejam recebendo essa mensagem, e para que elas também se sintam acolhidas aqui, nesse pequeno local virtual, mas que elas se sintam por aqui também. Espero que o Senhor abençoe e consagre a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na nossa tirinha aqui, Bia, tem assim um rapaz se reconciliando com a namorada, eu acho. Olha, ele diz assim: eu te perdoo, está escrito, eu te perdoo. Perdão pela briga de ontem. Pela briga de ontem, mas a culpa é sua. Esse que é o perdão humano. E aí o perdão de Deus aqui, Jesus na Santa Ceia, repartindo o pão, etc. E Bia, qual a diferença entre o perdão humano e o perdão de Deus? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Com certeza. Eu acredito que o perdão humano é tipo aquela coisa: você errou comigo, mas eu não esqueço. E geralmente quando o ser humano tem a oportunidade, ele sempre lembra aquilo que a pessoa errou com ela. Já quando Deus ele nos perdoa, a própria Bíblia, ela menciona que os nossos pecados, eles são jogados nas profundezas do mar. Amém. Então, realmente, o perdão de Deus, ele é diferente do nosso perdão. Porque é um perdão completo, é um perdão que deixa tudo para trás e nos dá a oportunidade de um recomeço. E assim, eu vou falar também que o perdão humano é algo muito difícil de ser feito. Muito difícil. É muito difícil eu lidar com um erro que alguém fez comigo, mas eu tenho que agir como se... Não, tudo bem, ela errou comigo, mas eu tenho que entender que eu devo ir à frente e pedir perdão. Mas eu quero que sempre tu pense, o que Jesus faria no meu lugar? É sempre isso que eu penso, em toda situação da minha vida, eu sempre penso, o que Jesus faria no meu lugar? E Jesus não iria se importar em pedir perdão, mesmo ele estando certo. Ele não se importava, mas ele também tem a questão. Ele era Deus, eu não sou Deus. Então, independente do que eu faço, eu devo pedir perdão. Porque eu sou pecador assim como qualquer outra pessoa. Muito bem. Aqui na lição de domingo, fala a história do Tom. Tom, ele era... É um livro chamado A Cabana do Pai Thomas, de 1852. Faz tempo esse livro, hein? O protagonista é um escravo cristão chamado Tom, que veio sobre vários senhores diferentes. E aí ele era um cristão fervoroso, cristão de oração, e o seu... um dos piores senhores que ele teve foi Simon Legree. E Simon Legree bateu tanto, espacou tanto Tom,
que o Tom acabou morrendo, mas antes de morrer ele disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Então, o Tom representa muito bem essa questão do perdão. E aqui diz o seguinte: o perdão jamais será fácil, mas quando perdoamos expressamos um dos mais belos atributos do próprio Deus. Por que perdoar não é tão fácil, Bia? Por que perdoar não é fácil? Diz aqui, ó, o perdão jamais será fácil, mas quando perdoamos expressamos o maior atributo de Deus, que é o perdão. Por que o perdão não é fácil? Acredito que muito por causa do ego. Do ego? Ego. Eu acho que o ego é o principal, assim. Porque, assim, todos nós, pós-pecado, é só tu ver Adão. Adão, ele tinha um ego. Ele disse assim: a mulher que tu me destes, ela errou. Só que coloca a culpa nos outros. Colocando a culpa nos outros. Quando ela recebeu isso, ela também tinha o ego dela. Ela disse: eu fiz? Não fiz. Quem fez foi aquela víbora aqui. Então, sempre botando a culpa no outro. Não é porque ele não é culpado, não, ele sabe que é culpado, mas o ego dele se sente ferido em ele saber que a culpa está indo somente a ele. Então, por isso mesmo, não, é outra pessoa. Eu fiz a minha parte, mas ele também errou comigo. Eu fiz isso, mas ele também errou comigo. Então, é aquela ideia de, se eu fiz errado, mas ele fez mais. Sim. Ok, e aí, Bia? Ele falou que aqui o Rafa falou do ego. O nosso ego não permite. Foi o que eu pensei também, mas eu acho que um ponto muito interessante é que hoje em dia as pessoas falam muito de amor próprio. Sim. Se a pessoa te fere, você deve se amar mais, e enfim. Mas a Bíblia ela comenta que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. E como é que a gente vai amar esse próximo se não consegue perdoar? Não tem perdão. E realmente o perdão, ele não é algo fácil, ele é algo divino. Tanto que aqui na própria lição diz que o livro de Levíticos, ele basicamente fala de perdão. Porque se a gente for observar a questão dos sacrifícios, é o pecador pedindo perdão. Mas a questão do ego, voltando um pouquinho, realmente às vezes é uma das coisas mais difíceis justamente porque fere a questão do nosso orgulho. E nós somos seres humanos, a gente busca sempre ser melhor que o outro em alguns momentos. Muito bem, eu coloquei aqui na minha lição assim, além do que vocês falaram, minha conclusão é o seguinte: eu acho que a gente não confia no arrependimento do outro. A gente acha que ele vai fazer de novo. Demais. Será que ele se arrependeu mesmo? Será que é verdade esse perdão dele? Será que ele não quer abertura de novo para poder fazer de novo? Agora, veja só, o livro de Levíticos, a Bíblia tem 10 mandamentos, mas só o livro de Levíticos tem pelo menos 10 promessas de que Deus irá nos perdoar. A primeira, está aqui na lição, está em Levíticos 4, verso 20. Vamos lá ver, Levíticos 4, 20, que diz assim, Levíticos 4, verso 20. E fará com este novilho, como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Amém? A mesma frase aparece em Levíticos, verso 26, capítulo 4, verso 26, 4:31, 4:35, 5:10, 5:13, 5:16, 5:18, 6:7, 19 e 22. Deus prometendo o perdão para as pessoas. Agora imagine, você falou que é o ego. Você falou também sobre ego, né? Que é difícil perdoar por causa do ego. Sim. Eu falei sobre a desconfiança do arrependimento. Já pensou se Deus nos tratasse assim? Já pensou se Deus desconfiasse? Será que ele está falando a verdade? Eu não vou perdoar porque ele é mentiroso. E aí Deus não tem o ego como que nós temos, né? Ego ferido. Não, ele está disposto a nos perdoar. Você vê a dimensão do perdão de Deus é muito maior do que a nossa dimensão. Não é Rafael. Eu falar Gabriel, é Rafael. Eu até vou relembrar de um ponto muito interessante. Até relembrar umas lições passadas. Voltando para a lição 2, olha aí, eu vou voltar para uma lição lá atrás. Sim. Mas que eu vou voltar lá para aquela imagem que chega lá, o sacerdote sacrifica o novilho, Jesus sacrifica por nós, e nós sacrificamos o quê? O nosso coração. Sacrificar o nosso coração é sacrificar o nosso ego. Da mesma maneira que hoje, que antigamente, na verdade, eles sacrificavam o novilho matando, hoje tu tem que sacrificar o teu eu para te poder fazer o perdão verdadeiramente. Porque o único meio de trazer o perdão é sacrificando algo. E isso é algo que a Bíblia já diz. Toda a remissão de pecados exige sacrifício. Toda a salvação exige sacrifício. A entrega, tanto que Efésios fala que a entrega do homem para Deus exige sacrifício. Então, tudo que a gente faz exige sacrifício. Então, no momento que eu perdoo alguém, eu estou sacrificando tudo que é em mim
tudo de mal que há em mim, todo o meu ego, e dizendo assim, eu não tenho orgulho, eu não tenho ego, eu não tenho por que não acreditar no arrependimento dessa pessoa. Porque eu acredito tanto quanto eu acredito em mim. Porque eu amo ela tanto quanto eu amo a mim. Amém. Como ela falou. Então, nesse momento eu vou olhar para a pessoa e vou dizer, eu acredito e eu perdoo. Muito porque bem. Jesus faria o mesmo. Bia, veja, Levíticos 4, verso 4. Tem um aspecto interessante da lição 4, verso 4 de Levíticos. Lê para nós, por favor. Diz assim: 4, e diga lá. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Você vê, tem 2 vezes a palavra perante o Senhor, diante do Senhor. O que isso tem a ver com o perdão? O que isso tem a ver, Bia? Com o perdão, com o que a gente está falando aqui sobre sacrifício? É muito interessante. É porque, na verdade, quando a gente peca, por exemplo, se a gente peca com outra pessoa, ou se a gente faz alguma coisa contra outra pessoa, antes de tudo a gente está fazendo aquilo contra Deus. Porque a lição diz aqui que o pecado fere primeiramente a Deus. Então, assim como a gente peca contra Deus primeiramente, nós temos que pedir e confessar diante dele. Então, por isso a importância de realmente o sacrifício ser diante do Senhor, para a gente confessar, para a gente reconhecer o nosso erro e pedir que ele nos perdoe. Muito bem. Eu acho assim algo interessante da gente lembrar. Vou até voltar para a história do Tom, né? Em todos os momentos que ele recebia, em que ele era batido, lá a cabana do pai, que eu fui ler algumas partes, ele disse que em nenhum momento ele chegou a ter vontade, mas em nenhum momento ele teve a imaginação de ir lá e atacar o seu Senhor. Ele nunca teve a imaginação de olhar para ele e ir lá, não, vou bater tanto quanto ele me bate. Vou pegar de volta o que ele faz, eu vou fazer nele, para ver se ele sente o que eu sinto. Não, pelo contrário, ele dizia assim, ele não sabe o que ele faz. Eu confio no meu Deus. Eu sei que meu Deus vai ser justo para o que for acontecer. E se for para acontecer, vai ser da vontade dele. Não estou dizendo para te aceitar qualquer tipo de situação, não, muito menos que isso. Mas estou dizendo que, mesmo estando na dor, ele não iria botar a dor que ele sentia no próximo. Então, não importa o momento que eu passe, não importa a dor que eu esteja, eu nunca devo passar essa dor para a próxima pessoa. Muito bem, muito bem. Querido amigo, olha a profundidade que a gente está estudando aqui. Quando eu e você cometemos um pecado, a gente não peca somente com uma pessoa ou com uma situação, a gente peca contra o próprio Deus. Por isso que a oferta tinha que ser diante do Senhor, o próprio Deus é ofendido. Algumas pessoas dizem até o seguinte, que cada vez que eu peco, eu estou chicoteando novamente a Jesus. Cada vez que eu peco. Então, o pecado em primeira mão é contra Deus. O salmista falou em Salmo 51, diz assim, o meu pecado sempre diante de mim, e pequei contra ti somente. O salmista falou que o pecado era contra Deus, mas não, peraí, não foi contra Deus. Foi contra Urias que ele mandou matar, foi contra Betseba? Não, foi contra Deus inicialmente. Você percebe o que é interessante? Agora, a lição aqui fala sobre pecados intencionais e pecados não intencionais. Ele fala o seguinte, sem distinção. Pecados não intencionais deve ser perdoado com sacrifício. Agora, pecados intencionais, só com o sangue de Jesus. Então, os pecados intencionais, só quando Jesus viesse. Agora, tem um interessante aqui, a gente costuma orar assim, não é, Rafael? Senhor, perdoa meus pecados. É muito genérico. E a lição pede que a gente seja como? Específico. E diz assim, tem uns textos dela em White que diz assim, devemos chamar o pecado pelo nome. E tem pessoas que pensam assim, vou chamar o pecado do Rafael pelo nome. Ele diz, não, é o meu pecado pelo nome. Tem que ser específico. Tem, e acho que isso indica também intimidade com Deus. Porque quando tu diz assim, Pai, me perdoa pelos meus pecados, eu não sei o que eu fiz. Eu não estou arrependido pelo que eu fiz, porque o que tu fez? Não sei. O que tu fez de errado? Eu sei que eu pequei, mas o quê? Não sei. Então não há arrependimento. É que nem um filho chegar com uma mãe e dizer assim, mãe, me perdoa. Ela vai dizer, pelo quê, filho? Ele vai dizer, me perdoa. Ela vai saber na hora, ele não me perdoa. Ele não está se perdoando. Ele não está. Ele está mentindo para mim. Ela sabe por quê? Porque ele não reconhece o erro dele. Então, no momento em que eu só falo
Me perdoe pelos meus pecados. Eu não estou reconhecendo o erro que eu fiz com Deus. Eu tenho que dizer, Pai, hoje eu fui orgulhoso. Pai, hoje eu fui promíscuo. Pai, hoje eu fiz isso. Mas quer dizer que eu tenho que falar tudo. Ele é Deus, ele sabe de tudo. Ele não tem por que tu esconder algo dele, porque ele já sabe. E se tu estiver escondendo, para ele só vai entristecer o coração dele, porque ele vai dizer, então tu não confia em mim, então tu também não acredita, não quer falar para mim, tem algo que tu esconde de mim, é isso que você quer. Então Deus não espera isso de nós, Deus espera que a gente seja aberto. Específico. Isso, é muita questão do reconhecimento. Se eu não me engano, uma das lições passadas, o Senhor fez a pergunta sobre que aqui em Levítico a gente tem toda essa questão dos sacrifícios, mas mais lá para frente, em Isaías, Deus diz que está cansado de tantos sacrifícios. Mas o porquê disso? É justamente porque os israelitas estavam fazendo aquilo automaticamente, sem realmente estarem arrependidos de coração. Então, Deus, acima de tudo, Ele pede que quando a gente faça o sacrifício, não que hoje seja necessário imolar um cordeiro, porque Jesus já morreu, mas que seja realmente de coração, que a gente reconheça de verdade que a gente errou, que se a gente se arrependa, que a gente mude de atitude. Muito bem. Meu caro amigo, jovem, você sabe, você conhece você mesmo. Só quem conhece você é você e Deus, ninguém mais. Deus sabe, você sabe quais são os aspectos da sua vida que você precisa melhorar. Quem sabe você tem algum pecado escondido, que ninguém sabe, só você sabe. É o momento de você confessar a Deus, falar com Deus. E seja específico, Senhor, eu gosto disso aqui, eu sei que não é a tua vontade. Eu gosto e fiz isso. E me perdoe, me dá força para não fazer mais. É assim que tem que ser feito, específico mesmo. E tem um detalhe para finalizar aqui a lição, que diz assim, nós só podemos entender a importância do perdão se a gente entender a importância do sacrifício. Jesus morreu por nós, foi sacrificado por nós. Mas ele nos dá um passo além, que é a lição de quinta-feira. Nós fomos perdoados, amém? Amém. Amém. Mas devemos perdoar também. E aqui a lição de quinta-feira diz assim, mas antes de Deus nos perdoar, Ele nos dá alguns alertas, dá umas chamadas para evitar que a gente peque. Quais são as chamadas aí, Rafael, que Deus diz na lição de quinta-feira? Ele vai primeiro para onde? Primeiro, Ele nos deu consciência. A consciência. Ou seja, em outras palavras, Deus nos deu um alerta natural. Mas a gente diz, não, alerta natural. Não, é um alerta espiritual. Jesus foi lá e disse assim, eu vou pôr o Espírito Santo para te dar um alerta. Tudo que tu fizer de errado, tu vai sentir o peso disso. Tanto que hoje, a moral só é como é porque a gente tem leis. Hoje nós dependemos de lei. Porque se a gente tirar a lei, vamos tirar a lei agora da sociedade aqui em Belém. As pessoas vão querer vir para cá, para Belém. Para quê? Para eu vir e eu roubar, para eu vir para eu fazer as coisas erradas e não ter consequência sobre isso. Mas Jesus, ele diz assim, eu não vou te botar uma consequência, eu não vou chegar, o teu coração vai pesar diante de mim. Muito bem. E Bia, qual é o segundo, Bia? Qual é o segundo? O segundo passo é através da sua palavra, que aí já é algo mais claro que a gente pode observar. No primeiro que o Rafael comentou, é através da nossa consciência que o Espírito Santo fala quando a gente está fazendo aquela coisa errada. Mas o segundo, ele fala sobre a palavra, especificamente sobre os 10 mandamentos, que é onde a gente pode observar. E algo interessante que as pessoas falam sobre a questão da abolição dos mandamentos, mas, na verdade, a lei ela é um espelho para ver onde a gente está errando. Então, sobre esse segundo ponto, realmente, é a palavra de Deus que é a nossa luz, para ver onde a gente está errando. Uma vez você conta uma história, Rafael e Bia, assim, que um menino queria roubar a maçã do vizinho e fez a seguinte oração, Senhor, será que eu posso roubar a maçã do vizinho? É uma coisa curiosa, que às vezes a gente faz também, mas está claro na Bíblia, está escrito lá, não furtarás, então Deus não precisa mandar o Espírito Santo ou outra coisa, porque já está escrito, você não pode roubar. Sim. Não tem sentido. E eu vou até falar de um versículo que está lá em Tiago, comentando sobre a questão dos 10 mandamentos, que é Tiago 2, versículo vou do 8, eu vou até um pouco adiante, vou até o 13, mas eu vou pular o versículo 12. Que diz assim, se vós, contudo, observais a lei régua, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Ou seja, está dizendo da lei que Jesus deu.
Aí diz assim: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muito bem. Todos, todos. E aí diz assim, por conta aquele que disse, não adulterarás, também ordenou não matarás. Aí diz que como hão de ser julgados pela lei da liberdade. Só que olha o que ele diz mais, porque o juízo é sem misericórdia. Ou seja, para essas pessoas que acreditam na lei da liberdade, o juízo vai ser sem misericórdia. Pois ele diz assim, para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, assim como eu devo ter misericórdia para com o meu irmão, Jesus espera que nós tenhamos misericórdia para com o nosso relacionamento com ele. Amém. Muito bem. Bem, então terminando a lição, e a lição conclui aqui transferência de saldo. Ele diz assim, a gente vai estudar isso um pouco mais profundamente, uma lição lá na frente, mas o pecado acontece no ser humano, o ser humano transfere para o animal transfere para o sangue é expedido no santuário, aí no santuário é contaminado, no dia da expiação, um grande dia de expiação que vai estudar lá na frente, esse pecado é transferido para o bode Azazel, e aí é morto um novilho para a purificação total do santuário. Esse que é a transferência do saldo. É uma pincelada aqui, isso aqui é um spoiler para a próxima lição, lá na frente. E aí aqui tem uma palavra da senhora White, que diz o seguinte: pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, como disse o Rafael, confessava a culpa de sua transgressão e expressava sua fé naquele que tiraria o pecado do mundo no futuro. E essa pessoa é o próprio Cristo Jesus. Muito bem. Como nós fizemos anteriormente, Bia, a lição da lição, o que você aprendeu nessa lição? Eu aprendi principalmente que o perdão não é algo natural de nós seres humanos. Então, a gente só vai realmente conseguir chegar pelo menos um pouco perto realmente do perdão de Deus se a gente estiver em comunhão com Ele. E a partir do momento que a gente está em comunhão com Ele, Deus ele vai preenchendo o nosso coração de amor e aí a gente tem a capacidade realmente de conseguir perdoar o nosso irmão. Muito bem. Muito obrigado, Bia, por sua presença. Até a próxima. Obrigada. Okay? Diga lá, Rafael, a lição da lição. Acho que a lição da lição final é: esteja em paz consigo mesmo para trazer paz às pessoas ao seu redor, para dar o perdão e para ser perdoado também. Muito bem. A lição da lição para mim é que eu preciso perdoar mais. Porque toda vez que vem uma ofensa sobre mim, eu devo colocar Jesus como escudo. E Jesus como escudo não me atinge. Preciso perdoar mais e praticar o perdão. E você? Existe alguém na sua família, no seu ciclo de amigos, que merece o perdão? Não sei, talvez você tenha um pai ou uma mãe que não gosta muito de você, não gosta que você seja cristão e você sente essa dificuldade. Que tal você buscar a Deus, pedindo para que Deus ajude você a perdoá-lo? Esse é o meu apelo para você no encerramento dessa lição. Perdoe, porque Deus também nos perdoou e nos perdoa a cada momento. Amém. Bia, faça a oração para a gente encerrar a lição de hoje. Verdade. Oremos. Senhor Deus amado Pai, Senhor, obrigada pela oportunidade, Pai, de estudar sobre a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelo perdão que Tu nos concede, pelo sacrifício de Jesus na cruz, Pai. Que a cada dia realmente nós possamos reconhecer, Pai, todo o Teu amor por nós. E que assim, Senhor, como o Senhor faz conosco, nos perdoando, que nós possamos, Senhor, também perdoar os que nos têm ofendido. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.